Fala, meus chegados! Sou o Mitovani, aqui o que quer. Beleza, mané? Então, o Flamengo foi campeão brasileiro essa semana e se auto-intitula octacampeão. A torcida grita, tá escrito nas faixas, nos jornais aí de esportes, mas será que é octacampeão mesmo, Mitovani? Não é hepta, não? Essa é uma polêmica interminável. Até os dias de hoje tem essa polêmica. Quem é o campeão brasileiro de 1987? É o Sport ou é o Flamengo? Muita gente discute isso aí pesadamente na internet, nos posts, aí, nos comentários, você só vê disso. Mas a maioria ali não sabe de fato o que aconteceu naquele ano. E isso a gente vai explicar para vocês agora. Vamos mostrar tudo direitinho o que aconteceu em 1987 e quem é o campeão. O Campeonato Brasileiro de 1987 foi formado por 32 equipes e elas foram divididas em dois módulos. O módulo verde, também conhecido como Copa União, e o módulo amarelo, também conhecido como Roberto Gomes Pedrosa. Esse módulo verde, que era o módulo no qual o Flamengo jogou, era composto pelas principais equipes do país, né? Pelos times grandes. Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Botafogo, Bahia, Flamengo, Santa Cruz, Corinthians, Internacional, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Goiás, São Paulo, Coritiba e Santos. E esse módulo verde, ele foi dividido em duas chaves e duas etapas, né? Seria tipo, dividir em dois grupos com primeiro e segundo turno. Aí teve a chave A e chave B no primeiro turno. Os times da chave A jogaram contra os times da chave B nesse primeiro turno. E no segundo turno, os times da chave A jogaram diretamente contra os times da chave A e os times da chave B jogaram contra os times da chave B diretamente. E qual que era o regulamento? O primeiro colocado da chave A e o primeiro colocado da chave B no primeiro turno garantiam a vaga para o quadrangular final do módulo verde, que é uma espécie de semifinal. E o primeiro colocado da chave A no segundo turno e o primeiro colocado da chave B no segundo turno também garantiriam essas vagas. E aí fariam a semifinal com o campeão, né? Depois ali dos jogos de semi e final. E aí, nesse primeiro turno, a chave A teve como líder o Atlético Mineiro, que garantiu sua vaga, e a chave B teve o Inter como líder. Então esses dois aí garantiram já a vaga para o quadrangular final. E aí no segundo turno, o Atlético Mineiro também liderou a chave A e o Cruzeiro liderou a chave B. Só que como o Galo já tinha garantido a vaga ficou para o segundo colocado da chave A, que foi o Flamengo. Portanto, esses quatro times, né, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter e Cruzeiro, se classificaram para a fase final. Fizeram a semifinal com o Flamengo eliminando o Galo e o Inter eliminando o Cruzeiro. E a final com o Flamengo vencendo o Inter. E aí o Flamengo se sagrou campeão da Copa União. Como explicamos no começo do vídeo, o campeonato de 1987 tinha dois módulos. O Mitovani falou o módulo verde. E agora eu vou contar para vocês sobre o módulo amarelo, que tinha os seguintes times: Sport, Guarani, Atlético Paranaense, Bangu, Vitória, Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira. 13, Rio Branco do Espírito Santo, Atlético Goianiense, Ceará, Náutico, Joinville, CSA e América do Rio de Janeiro. O módulo amarelo tinha a mesma regra do módulo verde. Eram dois turnos com dois grupos diferentes. No primeiro turno, os times do grupo A jogavam contra os times do grupo B. Já no segundo turno, eles jogavam ali entre eles nos grupos. No primeiro turno, os times que ficavam em primeiro nos grupos já se classificavam para a semifinal. E no segundo turno, quem ficava em primeiro também se classificava para a semifinal. Aconteceu algo parecido com lá no módulo verde. O Sport ganhou o primeiro e o segundo turno. Portanto, quem se classificou foi o segundo colocado, ou seja, o Bangu. Na outra chave lá, quem se classificou foi o Atlético Paranaense e Guarani, formando assim a semifinal. O Guarani eliminou o Atlético Paranaense em uma das semifinais e na outra o Sport ganhou do Bangu, formando a semifinal Sport e Guarani, com o Sport consagrando-se campeão. Aí que mora toda a polêmica, né? O Flamengo venceu a Copa União e o Sport o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1987. Quem que foi o campeão? Pois bem, a CBF exigiu que os dois finalistas da Copa União, no caso Flamengo e Inter,
e os dois finalistas da Copa, ali do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foram Sport e Guarani, formassem mais um quadrangular final para decidir, então, o campeão brasileiro. Esse quadrangular seria Flamengo, Inter, Sport e Guarani, que formariam um grupo, jogariam entre si. Então, com todos ali tendo chance de título, é bom frisar isso aí. Todos. O Sport poderia ser... Nossa. Caramba, engasguei falando. Todos poderiam vencer, né? O Sport poderia ser campeão, o Flamengo, até mesmo o Inter e o Guarani, que haviam perdido, mas poderiam ainda ter chance de ser campeão brasileiro. O que acontece é que Flamengo e Inter não aceitaram essa determinação da CBF. O Clube dos 13 considerou inválido, né? Falou, não tá certo fazer isso, porque o módulo verde é como se fosse a primeira divisão e o módulo amarelo seria uma espécie de segunda divisão. Então, o Flamengo foi o campeão brasileiro de 1987 da primeira divisão e o Sport foi o campeão brasileiro de 1987 da segunda divisão. E isso foi o que defendeu o Clube dos 13. Já a CBF falou, não, esse quadrangular final vai acontecer, tem que ser os 4 times. Só que o quadrangular final aconteceu, né, no comecinho de 1988, sem Flamengo e Inter, né? Eles perderam por WO, né? Não compareceram às partidas e acabou sendo só entre Sport e Guarani, né? 2 partidas novamente, reeditando a final do módulo amarelo, e o Sport mais uma vez bateu o Guarani no agregado, sagrando-se campeão, então, brasileiro de 1987 para a CBF. Tanto que, na Libertadores de 1988, quem jogou foi Sport e Guarani, porque a CBF não aceitou que o Flamengo foi campeão. À época eram 2 vagas, né? E a CBF considerou, então, o Sport campeão e o Guarani com o vice. Para a Confederação Brasileira de Futebol, só existe um campeão em 1987 e ele é o Sport. Foi um caso aí que teve muita repercussão, muita revolta e foi parar na Justiça Comum. E o STF denominou o Sport único campeão também e que a taça deve ficar na Ilha do Retiro. É isso, tem muita discussão, mas para a CBF e para a Justiça Comum não tem. E aquilo, né? O estrangeiro, o título do Flamengo repercutiu bastante, né, em algumas emissoras fora do país. E eles colocaram o Flamengo como tendo 7 títulos. Porque, tipo, o cara que é fora do país não sabe de toda essa discussão que se tem até hoje, né, rolando sobre o campeonato de 87. Então eles pegam ali, tipo, dado na Wikipédia, entra lá, assim, em site que aparece os títulos e acabam colocando como 7, né, como tem a imagem aí mostrando. E é o mesmo caso, tipo, da gente aqui brasileiro. Que é diferente, olhar, né? Quantos títulos italianos tem a Juventus? Aí os sites ali vão mostrar um tanto. Só que pro torcedor da Juventus eles têm mais, né? Porque não consideram ali o campeonato anulado de 2005. E a visão aqui da gente brasileira é um pouquinho diferente, né? Que tá um pouquinho mais perto de tudo que aconteceu. Muitos consideram o Flamengo e o Sport campeão daquele ano. O pessoal faz até memes, mas a verdade é que eu pelo menos sempre considerei o Flamengo campeão e o Sport também. Como se fosse um título dividido entre os 2 clubes. Mas e você que tá vendo o vídeo, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Quem que é o campeão brasileiro? Você pensa igual a gente, de que, vamos acabar com polêmica, deixa o título com os 2, agrada os 2 aí e fim de papo? Ou você acha que não, tem que ter um campeão só naquele ano e o campeão é o Flamengo? Porque o Flamengo jogou contra os principais times do país e conseguiu vencer. Então o Flamengo é o campeão merecidamente. Ou, não, se a CBF falou que é o Sport, se o regulamento falou isso, então tá falado, não tem conversa. E é isso, a gente fez um breve resumo aí do que foi o campeonato de 1987 para vocês. Parabéns ao Flamengo aí, octacampeão brasileiro. Campeonato mais fácil que já teve aí. Cara, a exposição... Podia ser meu galo, podia, Mitovani. E parabéns ao Sport, que também tem um campeonato brasileiro. E fechando aqui com o nosso posicionamento, achamos que os 2 são campeões e pronto. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você acha, a gente quer ver o seu comentário. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E muito obrigado. E quero ver treta nos comentários, eu quero ver treta. Eu quero ver discussão, velho. Vai ter gente me xingando aí, xingando todo mundo. Não, é só esporte, é só falando, não sei o quê. Mas enfim, tamo junto. Valeu. Sim.